Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, eu tenho a graça de estar aqui mais uma vez com vocês para juntos estudarmos um pouco mais da filosofia da Seichonoye. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para viver a vida eterna, que consta na página 19. Lembrando que o meu livro é 37ª em impressão e quem o tiver, seja quem está aqui presente, seja quem está em casa, fique à vontade para acompanhar a leitura, para juntos elevarmos o nosso pensamento e vibrarmos na sintonia de Deus. Então vamos lá? Podemos assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e ler ou acompanhar mentalmente. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus imanente no universo criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento. E estou vivendo, agora, a vida eterna. A eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o infinito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal, seguro o infinito na palma de minha mão e, embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente, como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm à minha mente são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando as novas criações, destruindo as coisas passadas. Com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grata a Deus por sua constantes e eternas proteção e orientação. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a nossa natureza e a vivacidade da renovação da vida de Deus no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu já disse no início, para mim é uma grande alegria e honra estar aqui mais uma vez com vocês nessa segunda-feira para trabalharmos um pouquinho mais a filosofia, a doutrina da Seichonoye. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado pelo carinho, esse amor que também ele é expressado por meio de palavras que são colocadas no YouTube, tanto no canal da Seichonoye do Brasil, quanto no canal da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, recebo com muito amor e gratidão e retribuo em forma de orações e desejos para que você e sua família e todos aqueles que te rodeiam prosperem cada vez mais em todos os sentidos.
Não deixe também de dar o joinha, curtir o vídeo, compartilhar, porque quanto mais o vídeo ele é compartilhado, quanto mais ele é curtido, ele ganha destaque e o próprio algoritmo do YouTube se encarrega de divulgá-lo. Então, as pessoas que às vezes estão procurando uma palavra, estão procurando algo que ajude-as a compreender um pouco mais a vida e tem uma chance de transformação, acabam recebendo o vídeo, acabam recebendo essa divulgação feita pelo YouTube naqueles assuntos que parecem ser aqueles assuntos de interesse da pessoa. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhá-lo, para que mais e mais pessoas descubram a sua natureza divina. E vamos lá. Hoje eu vou abordar um tema, que é a salvação. É um tema assim, já falei desse assunto em outros momentos, então vamos lá. Não é a nossa pretensão esgotar o assunto, até porque o assunto salvação é uma espinha dorsal da questão da religiosidade, então é um assunto que nós podemos abordar de maneira assim vasta, então eu poderia falar sobre horas e horas e horas sobre o assunto. Não é o nosso viés esgotar o assunto, mas abordá-lo de uma perspectiva, em especial da perspectiva da Seichonoye. Então, vou falar sobre esse assunto inclusive eu já abordei ele no ano de 2021, que eu falei, tem uma palestra lá que é com o tema Você Já Está Salvo. Então, se você tiver curiosidade, volta lá, salvo engano, meio de 2021, tem uma palestra exatamente sobre esse assunto. Então, eu vou revisitar esse assunto, mas óbvio agora trazendo um novo contexto, novos elementos para que nós possamos entender. Vamos lá. Primeiro ponto, antes que eu esqueça, o livro que nós vamos utilizar, texto, é esse livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, Princípio Básico da Felicidade. Dá para ver como é que ele tem coisa importante. Aqui tem como é que é o nome daqueles bolinhos que você compra de papel, né, de marca-texto? Tem um monte aqui de coisa, muito legal, porque ele dá uma passagem por toda a doutrina da Seichonoye e traz vários elementos assim muito legais. Então é um livro assim fantástico, recomendo demais a leitura dele e nós vamos trabalhar com ele. O professor Masaharu Taniguchi tem, o livro ele tem 16 capítulos. Então, só para vocês terem uma ideia, porque quando eu falo assim, o livro é muito bom, ele passa por muitas coisas, algumas pessoas ficam assim, mas será que é? Olha só, tem um capítulo que fala considerações sobre a bondade, tem um outro capítulo que fala a lei que controla o destino, um outro capítulo que fala o que fazer para que os desejos se concretizem. Pleton, muda o tema, vai para esse, deixa eu ver como é que os desejos se concretizam. Fica para uma próxima palestra. Aí tem o mundo em que o amor se concretiza, como alcançar a plena liberdade, etc, etc, etc. Então vocês veem, o professor Masaharu Taniguchi ele faz um passeio muito vasto, por isso que esse é um livro muito denso, muito maravilhoso, que eu recomendo a sua leitura. E a página que eu vou trabalhar é a página 96. Meu livro aqui ele é a primeira edição. Na página 96 e 97 é o capítulo, ele começa no capítulo que é o modo natural de viver, é o capítulo 5. E ele começa explicando, inclusive o início é bem legal, que ele vai falando da criação da Seichonoye, ele falando como é que surge esse movimento, né, de forma bem resumida, e ele vai trabalhar exatamente o conceito de salvação. E ele começa falando assim na página 96. Essencialmente, a finalidade da religião é atender ao nosso anseio pela salvação. Então, a finalidade da religião é atender o nosso anseio pela salvação. Por isso, toda religião instituiu um Salvador e exorta as pessoas a confiar no seu infinito amor. E se a gente for parar para pensar, mas filosofar é interessante, realmente, as religiões, elas acabam instituindo alguém ou um líder, ou até mesmo um conceito, para que ele seja aquele que nos guie à salvação. Então as pessoas buscam na religião a salvação. A primeira pergunta, que é o carro-chefe para que nós possamos compreender é: por que procuramos a salvação? Esse é um ponto muito interessante. Se nós formos conversar com alguém e perguntarmos a essa pessoa, por que você busca a salvação? A primeira ideia que a pessoa vai passar, ou a ideia principal que ela vai trabalhar é: eu busco a salvação porque eu não estou
salvo. E esse é o pensamento que nós encontramos ordinariamente aí, nos mais variados segmentos. Não é de uma religião, não, é de vários pensamentos, de diversos movimentos religiosos. A ideia é de que eu procuro a salvação porque eu não estou salvo. E isso é algo que é tão comum que até quem pensa diferente tem o hábito de repetir frases ou ter ideias de que está apartado de Deus. E é muito interessante, porque quando a gente vem com algo diferente disso, as pessoas meio que assustam. Por quê? Quando você fala, já estou salvo, como? Fica parecendo até que é pretensioso, né? Nossa, você se acha tão bom que você já está salvo, mas é porque nós precisamos entender o que é o conceito de salvação. E aí, para entender o conceito de salvação, nós precisamos fazer uma viagem filosófica para compreender o que é salvação. Então, vamos lá. Salvação. Vamos entender o que é o conceito de salvação. Eu vou abordar uma das perspectivas da salvação, porque nós temos vários, depende muito de qual análise ou por qual ótica que eu vou analisar isso daí. A gente tem um conceito, a gente pode ver, por exemplo, no conceito materialista, a salvação é você ter bens materiais. A salvação seria um momento agora, de você viver o prazer agora. Num conceito espiritualista, salvação normalmente está ligado pós-morte, pelo menos nas ideias judaico-cristãs, que são as que nós temos como base na nossa doutrina no Brasil. Todo mundo aqui cresce com a religião cristã envolvendo, seja, mesmo que você não faça parte, você tem familiares que fazem parte, e o conceito é de que a salvação é algo pós-mortem. Então você vai vir, vai viver, vai enfrentar os mais variados problemas para após a morte ser decidido se você vai para o paraíso ou não. Então, no conceito cristão, salvação é o quê? Você ir para o paraíso. E quem não vai para o paraíso não é salvo. Vai para o inferno e lá passará o resto da eternidade ardendo nas maiores desgraças que você pode imaginar. Então, esse é o conceito básico do que se prega sobre salvação. Só que quando a gente começa a analisar isso daqui, a gente começa a perceber que nós precisamos aprofundar o conceito de salvação. Então vamos lá, nós podemos ir tanto do final para o início, como do início para o final. Vamos começar do início para o final, para depois a gente pegar do final para o início, para a gente ver como é que esse conceito a gente consegue trabalhar. Vamos lá, salvação. Se nós pensarmos salvação como um conceito de voltar a Deus, então salvação é quando nós estamos com Deus. Olha só, voltando para o pensamento tradicional. Quando você morre, se você vai para o paraíso, quem está lá no paraíso? Vocês estão com dúvida, gente? Vocês estão com dúvida? O que tem lá no paraíso, gente? O que nós vamos encontrar lá no paraíso, gente? Deus. Então, se a gente vai encontrar Deus no paraíso, quer dizer que quando nós morrermos, se nós somos salvos, nós vamos voltar para Deus. Nós vamos voltar para Deus. Então, ou seja, o conceito é a ideia de que nós vamos voltar a estar com Deus. Nós vamos voltar a viver a união com Deus. Vamos lá. Por que esse conceito de salvação tem essa ideia de voltar para junto de Deus? Porque no princípio, no pensamento, eu estou trazendo, voltando, frisando aqui novamente, estou trabalhando o pensamento judaico-cristão. Dá para você trabalhar isso também em outras linhas religiosas. Mas como eu tenho pouco tempo e essa palestra visa abarcar o maior número possível de pessoas dentro dessa compreensão, eu acabo me limitando um pouco à questão do cristianismo. Mas vamos lá. No conceito judaico-cristão, no momento em que Deus criou o mundo, isso está no Velho Testamento, no Gênesis, que o livro do Gênesis faz parte do Velho Testamento, que também faz parte do Pentateuco judaico, que é o Torá, que é o livro, que também é um livro reconhecido como um livro profético pelo Islã. Então o Velho Testamento ele tem uma boa caminhada em grandes movimentos religiosos. Lá diz que
Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E no mundo paradisíaco que ele criou para o homem, chamado Éden, lá ele colocou 2 árvores. 2 árvores. Normalmente a gente só lembra da árvore da sabedoria, a árvore do bem e do mal. E a gente não pensa na segunda árvore. Vocês sabem qual é a segunda árvore que tinha lá? A árvore da vida. Normalmente a gente não abarca ou não se escuta falando disso, porque o foco da galera não é na árvore da vida eterna, é na árvore que tinha maçã. Então é interessante que é uma árvore que tinha maçã. Macieira? Ou era uma árvore que dava maçã, mas não era macieira? Então assim, tinha uma árvore lá do bem e do mal, que o Adão foi lá, convencido pela Eva, e foram comer lá o fruto e acabaram sendo expulsos do Jardim do Éden. Essa expulsão do Jardim do Éden traz a ideia de que fomos apartados de Deus. E daí vem toda a construção do pensamento do pecado original. Por que nós somos pecadores? Porque um casal, há muito tempo atrás, decidiu comer uma maçã quando não podia. E por causa disso, nós vamos pagar por esse erro o resto da eternidade. Todavia, no ano 0, Deus, na sua infinita compaixão, manda o seu único filho à terra para ele vir resgatar os pecados de todo mundo para que você seja salvo. Depois da morte, caso você o tenha aceito, e assim ele vai te defender no tribunal celestial, a fim de que você possa adentrar no céu. Então, olha a complicação que virou. O negócio virou um rolo. A gente foi expulso, mas depois veio um que a gente não gostou, matamos, mas ele era por amor. Então, quem aceitar ele vai voltar, porque se voltar ele vai defender, mas se vai defender, pode ter chance de não dar certo. Tribunal, você não sabe como é que é. Eu falo por experiência própria. Então você vai, aí se for defendido, aí você tem a chance de ir para o céu, porque quando você for para o céu você vai estar puro porque você estava livre do pecado. Não, do pecado você não estava livre. É que Jesus tirou o pecado. Então você continua pecador e você está no paraíso, vira uma salada. Por que vira uma salada? Porque algo está faltando. O que é que está faltando? O conceito básico de qual é a natureza do ser humano. Quando nós não compreendemos qual é a natureza do ser humano, nós tentamos encaixar algo espiritual nas regras do mundo fenomênico, ou vice-versa. Tentamos pegar a regra do mundo fenomênico e encaixar no conceito espiritual. Não fecha, não bate, porque você começa a ter falhas. Quer ver um exemplo de como é que a explicação ela começa a não fazer muito sentido quando nós aprofundamos a natureza? Lembrando, não é uma crítica ao ensinamento cristão, pelo contrário, o ensinamento cristão é extremamente profundo. O ponto é a distorção que as pessoas enxergam o pensamento e não se atentam à essência. As pessoas estão tão presas a detalhes que elas se esquecem do principal. Olha só, as pessoas estão discutindo o que pode e o que não pode comer e se esquecem que o principal do ensinamento é o amor ao próximo. As pessoas estão presas ao que usar e não usar e se esquecem que o principal é você vivificar o amor do próximo. Então, dependendo do foco que você der em qualquer ensinamento, você acaba o distorcendo, porque você sai da essência e você começa a ficar com detalhes. Então, às vezes, as pessoas estão mais preocupadas com a toalha da mesa que vão colocar em cima do que em receber as pessoas. E a essência de você receber alguém é você fazer com que aquela pessoa também se sinta feliz, mas você foca tanto no detalhe que você acaba o esquecendo. Não que o detalhe não seja importante, o ponto é o foco mental que é dado. Por isso que você tem tantos movimentos no mesmo livro sagrado com pensamentos tão diferentes, porque depende do foco que você dá. Olha só que interessante, Deus expulsa o homem por causa que o homem pecou, ele errou, beleza. Ele manda o grande dilúvio e ele fala, Noé, salve a bicharada toda, primeiro zoológico feito, flutuante, moderno pra caramba, vai salvar todo mundo, que eu vou matar todo mundo afogado, que essa é uma excelente maneira de eu ensinar o amor. Eu vou matar todo mundo afogado e só vai sobrar você, a tua mulher e os bichos todos do teu zoológico. Aí eu vou acabar com o pecado. Por que Noé foi escolhido? Porque ele era puro de coração.
ele era fiel, ele era uma pessoa que tinha profunda fé. Pronto, matou todo mundo afogado, acabei com o pecado. O pecado voltou todo de novo. Ora, mas Deus não sabe de tudo? Será que Deus não teria parado para pensar e falado assim, olha, eu acho que não vai dar muito certo não. Se eu matar todo mundo afogado, eu acho que o trem não vai resolver. Aí ele fala, não, então beleza, não deu certo eu matar todo mundo afogado, agora eu vou mandar meu único filho, eu só tenho um filho, eu vou mandar. Mas ele vai chegar lá, ele vai ser trucidado para poder resgatar o pecado de todo mundo. Resgatou o pecado, a humanidade melhorou ou piorou? Melhorou um pouquinho, devagarinho. Devagarinho, né? Mas, se tinha tirado o pecado, era para a gente estar todo mundo 100%. 100%. Hoje em dia você tem coisas assim, pessoas matando em nome de Deus. Coisas assim que são contrárias a qualquer pensamento religioso. Por que que isso acontece? Onde que está essa bagunça? É exatamente por causa do conceito equivocado do homem. Enquanto as pessoas não tiverem um conceito correto do que é o homem, não conseguem compreender. Então vamos lá. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, lá discorre sobre a criação do homem. E Deus criou o ser humano, macho e fêmea, homem e mulher, e fez a sua imagem e semelhança. Então, no capítulo 1, ele fez a sua imagem e semelhança. Beleza. No Gênesis capítulo 2, já vem uma outra história. Olha só, no Gênesis capítulo 1, Deus cria tudo com o quê? Poder da palavra. Faça-se a luz e a luz se fez. Faça-se o firmamento e o firmamento apareceu. Separe-se céu e mar e assim foi feito. Deus criou tudo com o poder da palavra, ou seja, ele criou tudo com vibração espiritual. No capítulo 2 de Gênesis, a criação já vem diferente. E Deus junta a terra, do amontoado da terra, sopra o fôlego da vida e do pó da terra ele cria Adão. E Adão está lá, todo feliz, tudo mais, andando lá, ele fala assim, Adão, está só, vou te botar para dormir. Botou Adão para dormir, de acordo com alguns, né, viu que Adão estava muito feliz, sem problema, colocou Adão para dormir e falou, Adão, você está bem. Aí vai, tira a costela de Adão, e da costela de Adão ele queria Eva. Observa, Adão é do pó da terra, e Eva da costela. Alguns falam que Eva foi o primeiro clone humano. Foi criada da costela. Então, olha só, Adão e Eva criado da matéria. Olha que interessante, não é à toa essa diferenciação. Isso não é à toa. Isso tem o porquê e traz todo um significado que nos mostra como que, partindo de uma premissa correta, você chega a uma conclusão muito mais assertiva na questão espiritual. A primeira criação é a imagem e a semelhança de Deus. A segunda criação não é a imagem e a semelhança de Deus. A segunda criação é o pó da terra e a costela. Não tem relação com Deus. Quem é que come o fruto da árvore da sabedoria e é expulso do jardim do Éden? Adão e Eva. Só que Adão e Eva são as criações da matéria, não são a criação da imagem e a semelhança. Então, essa primeira perspectiva, ela já mostra que há uma diferenciação. O que na Seitonei a gente fala de uma maneira bem simples para ensinar ou para fazer a nossa mente compreender. Nós diferenciamos a primeira criação da segunda criação. Então, deixa eu anotar aqui. A primeira criação da segunda criação. Qual é a diferença disso? A primeira criação é a sua natureza divina e a segunda criação é o seu ser material. É o seu ser material. Esquecem-se da primeira criação e só foca na segunda criação. Aí quando falam assim, o ser humano ele é imperfeito, estão falando de quem? Da primeira ou da segunda criação? Da segunda criação.
Por quê? Se o ser humano da primeira criação foi imperfeito, qual é a consequência lógica? Que Deus, ele é imperfeito. Olha só, você afirma que Deus é perfeito. Aí você fala, tá, se Deus é perfeito, o homem também tem que ser perfeito, porque o homem saiu da onde? De Deus. Se o homem saiu de Deus e Deus é perfeito, o homem também tem que ser perfeito. Mas olha para o homem carnal e fala assim, mas o homem carnal não tem nem um pouquinho perfeito. Aí não fecha. Qual é a lógica de fazer isso? Você aparta Deus do homem. É a única maneira que você consegue para explicar. Deus é Deus e o homem é o homem. Por isso que o homem é avacalhado e Deus é perfeito. Agora, se você juntar, você entende isso de uma outra forma. Deus e homem são uma só vida. Então, Deus e homem são uma só existência. Então, o homem está dentro de Deus e Deus está dentro do homem. Só que o homem, quando vai se projetar no mundo das formas, no jardim do Éden, o homem, na hora que vai se projetar, essa projeção fenomênica não é a perfeição de Deus. Ou seja, essa projeção fenomênica é o Adão e Eva de cada um. Então, quando nós nos projetamos, a gente não se projeta na totalidade. Um exemplo para ajudar. Imaginemos que nesse meu copo d'água esteja concentrado a água do mar. Pegamos essa água do mar, ou água de um rio, por exemplo. Eu posso afirmar que nesse copo tem água do rio ou água do mar? Posso? Sim. Posso afirmar que nesse copo eu tenho toda a água do rio e toda a água do mar? Não. A mesma coisa o homem fenomênico. O homem fenomênico, ele tem a vida de Deus, mas ele é a vida completa de Deus? Não. Quem é a vida completa de Deus? A essência espiritual que está por detrás do homem. É a primeira criação. É a primeira criação. A segunda criação é aquilo que precisa ser trabalhado. Qual é o problema? O foco das religiões na salvação ficou na segunda criação. E ninguém trabalha a primeira. A primeira ela é apagada. Ela é desprezada. Ela não é almejada. Ela não é estimulada. Então, as chances de melhora acabam ficando muito pequenas. Então, como é que eles tentam trabalhar? Bom, já que eu desconheço que eu tenho minha natureza divina, eu tenho que corrigir minha natureza fenomênica. E a natureza fenomênica eles tentam corrigir por medo do medo. Por medo do medo. Qual é o melhor mecanismo de movimento da humanidade? Descoberto até hoje. O medo. O medo movimenta todo mundo, gente. O medo movimenta, que é fantástico. Tanto que muitas pessoas só buscam a saúde quando ficam com medo. Alguém vira e fala assim, cara, você precisa emagrecer. Tá nada, tô ótimo, bate assim na barriga. Isso aqui é investimento de anos, você acha que eu vou perder isso aqui? Fica com toda alegria. Aí vem um médico e fala, você vai morrer uma semana. Rapaz, vamos malhar que eu preciso mudar, eu tenho que transformar. Então, o medo, ele movimenta. E esse medo, ele vem sendo trabalhado na ideia de correção humana há muito tempo. Há muito tempo. Então, as pessoas trabalham medo. E qual é o medo principal trabalhado na espinha dorsal de muitos movimentos religiosos? Se você não corrigir, você vai para o inferno. Porque você é um ser pecador ou fruto do pecado. E aí grava na gente a ideia de que nós somos pecadores. Aí vem um ensinamento como o da Seitonei e fala assim, não, você não é pecador. Porque o pecado, ele está aqui, numa criação falsa. Você é, na essência, semelhança de Deus, você é filho de Deus. Se a gente fala assim, o que é a salvação? Olha que interessante. A salvação para Adão e Eva é voltar para o Éden, correto? E a salvação para o homem, imagem e semelhança, qual que é? Qual que é? Deixa eu pensar, preletor. O homem da imagem verdadeira saiu do paraíso? Não, nunca saiu, porque ele é um com Deus. Ele é a imagem e a semelhança de Deus. Então, qual é a salvação para ele? A salvação dele é o fato de que ele já está salvo. Ele já está salvo. Ele nunca saiu de Deus. Ele nunca deixou Deus.
Ele é a vida de Deus. Então, o homem da primeira criação é a própria vida de Deus. Se é a própria vida de Deus, qual é a conclusão que eu tiro? Qual é a salvação dele? Nenhuma. Ele já está salvo. Presta atenção. Nós chegamos à conclusão que estar salvo é estar com Deus. Então, a salvação para o homem, imagem e semelhança, não é uma salvação pós-mortem. É uma salvação agora, porque ele já está salvo. Aí a Seitonei vem e afirma, corajosamente, todo mundo já está salvo. Ah, você está de brincadeira. Você não assistiu Cidade Alerta essa semana, não? Você não viu como é que o negócio está lá, não? Você não deu uma olhadinha na galera que tem aí, não? Nós estamos tendo mais guerra, está acumulando, está um monte de gente se explodindo aí. E agora a gente está vivendo um momento, gente, que é muito perigoso. Nós acabamos de viver uma pandemia. A pandemia foi uma época, foi muito difícil, porque nós tivemos pela primeira vez a doença no WhatsApp. E ela é rápida. Ela é rápida. Então o que acontece? Antigamente as notícias elas demoravam um pouquinho mais. Você tinha que esperar pelo menos a hora do almoço. Aí você passava, vale a pena ver de novo as novelas, Malhação, até chegar a hora do próximo jornal para você sofrer de novo com as doenças. Agora não, você já começa às 8 horas da manhã. Bom dia! Vocês estão sabendo da última? E começa as tragédias todas no WhatsApp. Então a gente começa a vivenciar a tragédia de maneira muito mais intensa. A guerra agora está sendo filmada de ambos os lados. Então, olha só, a ideia de qualquer pessoa que quer causar terror é exatamente causar terror. Então, quanto piores as imagens divulgadas, mais terror eu causo. E nós vamos consumindo isso. Nós vamos consumindo isso. Como é que a gente fica no final do dia? Estragados. Quando a gente repara, nós estamos com a mentalidade muito mais negativa. Nós estamos numa vivência muito mais deprimente do que qualquer outra coisa. Então, tomemos muito cuidado, porque o que é negativo está sendo facilmente divulgado e a gente consome, ó, uma delícia. Eu tenho grupos que o pessoal manda, chega até o celular ficar pesado, de tão horrível que são as mensagens que mandam, e a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber filtrar. Então, observa só, a salvação que a Seitonei divulga é a da primeira criação, é do homem imagem verdadeira. Essa é a salvação da Seitonei. É a salvação de afirmar que você já é filho de Deus. Você já é. Isso aqui não é uma invenção nossa. Isso aqui é óbvio, é lógica. Se Deus criou tudo e Deus é perfeito, a criação de Deus só pode ser perfeita. Não tem como. Ou você aceita que Deus é perfeito, ou você trabalha como os gregos romanos, que Deus não era perfeito. Ele tinha suas imperfeições, que o Olimpo era um negócio meio bagunçado. Era um tal de parente pegar parente, o pessoal fazer intriga, irmão querer matar irmão. Era um negócio meio assim, casos de família. Então era um negócio um pouco mais punk. Agora, se você quer ter um céu, se você quer ter um paraíso, por quê? Presta atenção. Se o paraíso for simplesmente porque as pessoas têm superpoder, nós vamos estar muito mais perto do Avengers do que alguma coisa realmente espiritual. Porque se o paraíso for um lugar em que as pessoas continuam tendo pensamentos egoísticos e atitudes humanas falhas, então aquilo não é paraíso, é só um lugar de super-herói. Ah, porque Deus tem poder para fazer tudo. Mas se Deus olha para você e não tem amor, então ele não é sagrado. Se Deus pode olhar para você e falar assim, não, Maria não está legal, não gostei. Maria não está usando meu nome em vão, não estou gostando. Deixa eu mandar uma desgraça para ela aqui para ver se ela aprende. Deixa eu detonar a vida de Maria aqui, deixa eu destruir. Se você tem esse pensamento de Deus, então Deus está muito longe de perfeito. Ele está para muito mais uma pessoa geniosa. Geniosa. É que nem as pessoas que botam muita fé na questão da astrologia. Aí está lá, olha, eu estou com uma onda de azar porque Júpiter cruzou na frente de Urano na época errada. Está lá, Saturno, Júpiter, aí Saturno vira para Júpiter, e aí fulano, vou pegar o Zé. Ele vai ver, eu vou cruzar a órbita de Urano e todas as desgraças vão cair na vida de José. Aí está lá o planeta girando há bilhões de anos, só esperando o momento certo para acabar com a vida de José. Então essa é a finalidade. Então, quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa, você fala assim,
Cara, é um pouco de presunção de que Deus ou que os planetas vão parar, olhar para você e falar assim, é você que eu vou pegar, é você que eu vou pegar. Olha só, é sempre colocando algo fora, né? É sempre alguém que deseja o meu azar, é alguém que quer que eu dê errado, mesmo que esse alguém seja um ser inanimado. Então é sempre colocando a culpa em alguém. E quando a gente muda o conceito de salvação, a gente observa, não tem aonde colocar responsabilidades, senão no único que tem o poder de criar as coisas. E quem é que cria as coisas? É o homem que está, na essência, ocultado pela matéria, ou seja, nós mesmos. Por isso que aceite ou não é um movimento de responsabilidade, porque a gente não fica botando a culpa nos outros, a gente assume, se o outro veio e está me atazanando, é porque algo dentro de mim manifesta naquela vibração, então eu preciso mudar minha vibração. Então, como nós somos responsáveis, nós também nos tornamos poderosos. Por que nós nos tornamos poderosos? Porque a tua vida é sua e de mais ninguém. Ela é sua vida. É a sua vida. As coisas vão acontecer. Amar ou odiar é uma escolha sua. As coisas vão acontecer. Perder a esperança ou continuar vivo no caminho é uma decisão sua. Sofrer e passar essa vida chorando ou se levantar e bater a poeira é uma escolha sua. Claro, a gente sabe que nós temos situações que são dificílimas, nós temos situações que realmente parece que massacram a gente, mas não deixa de ser uma escolha sua. Por isso que nós temos pessoas que são fantásticas nesse mundo, que mostram uma capacidade de amar, modificar e fazer diferente, que encanta os nossos olhos, por quê? Porque a decisão sempre foi nossa. E quanto mais forte nós nos tornamos a nossa capacidade de decidir, mais a nossa vida transforma. E a gente só vai ter essa capacidade se nós entendermos que na essência nós somos o homem, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Aí, olha só, vamos de trás para frente. Ok, Deus criou o céu, Deus pegou 1/3 da potestade que se rebelou contra Deus, joga todo mundo no inferno e cria todo um complexo para cair mais gente do que subir gente. Convenhamos, vai mais gente para o inferno do que para o céu, não vai? Se a gente for pegar todas as religiões, vamos supor, cada religião tem o seu nicho. Vamos lá, 30 mil pessoas numa determinada religião. Se você perguntar para aquela religião, para o pessoal do vizinho, o que eles vão falar? Está tudo errado, vai tudo para o inferno. Então, ou seja, 30 mil sobem, 7 bilhões vão lá para baixo. Então Deus cria todo um complexo, o maior crematório do universo, para colocar 7 bilhões de pessoas, porque o céu é um resort all inclusive exclusive. Só entram 30 mil pessoas. Se a gente for então nos testemunhos de Jeová, o número aí também pode variar. Então sobe só aquela galera, o restante vai todo para o inferno. Esse inferno é mantido com o quê? Quem é que mantém esse inferno? É uma pergunta que faz todo sentido. Você fala assim, é o capeta. Quem deu essa autonomia ao capeta? De estar lá comandando, criando todo mundo. Você vê que essa é uma história que é muito semelhante à própria história de Hércules, em que você tem Zeus e Hades. Hades cuidando do mundo, do submundo das almas, e Zeus cuidando do Olimpo, onde tem uma galera VIP. É só ele e poucos. Hades fica com a multidão. Então, se você for parar a pensar, você fala assim, mas coisa desgraçada, né? Para resolver o problema era só fechar o inferno. Chama lá, gente, uma questão de saúde pública lá, fecha, sabe? Uma fiscalização básica, velho. Já vê que o negócio lá não tá legal, fecha tudo. Mas não, você tem mais energia do universo sendo gasto na punição do que na salvação. Aí você fala, mas que coisa esquisita, gente. Que criação ao contrário é essa? É uma criação que é o seguinte, eles te botam, você nasce careca, pelado, sem dente, e você tem 80 anos de chance para pegar o paraíso. Se você errar um pouquinho, mas eu nasci no budismo, já era. Não, mas quem não conheceu Cristo vai para o céu. Mas pera lá, então a sacanagem é comigo que eu conheci? Então eu tive a chance de conhecer, mas eu não quis, eu vou para o inferno. O outro que não conheceu e pregou tudo ao contrário, vai para o céu. Cadê o mérito? Não tenho. Questão meritória é tudo falácia. Isso é coisa das elites dominantes que querem oprimir o pobre.
Gente, tudo é mérito, tudo é mérito. Só que na diversificação social, o mérito ele não é bem aplicado, é diferente. Que você tem uma questão meritória muito distorcida na questão da sociedade, é óbvio, mas a sociedade ela está dentro do pensamento materialista, ela não está no pensamento elevado da espiritualidade. Mas no pensamento elevado da espiritualidade, tudo é mérito, gente, porque Deus é o próprio mérito, Deus é o próprio crescimento. A evolução mostra como é que a meritocracia, ela é, muito obrigado, gente, ela é uma existência que ela se representa, inclusive, na natureza. Aqueles que melhor se preparam por milhões de anos são aqueles que continuam no jogo. Isso é óbvio. Então, a natureza, a gente observa, aqueles melhores adaptados, eles têm maiores condições. Então, as pessoas pegam questões sociais e tentam trazer para questões espirituais. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Muda o meio de campo. Então, se você olhar de cima ou pelo final, você fala, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque esse não é o conceito de salvação. Salvação não é um conceito pós-mortem. Salvação é um conceito de você entender quem é você. Isso que é salvação. Salvação é você compreender quem é você. E aí vem um detalhe muito interessante. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Todos desejamos ser salvos, porque está latente em nós a consciência de que nossa imagem verdadeira é um ser perfeito que está salvo desde o princípio. Se nós fôssemos seres materiais, nós não teríamos a consciência de salvação. Por que nós não teríamos a consciência de salvação? Porque ela não estaria dentro de nós. Nós procuramos o belo, gente, porque o belo está dentro de nós. Os animais não procuram o belo. Por que eles não procuram o belo? Dependendo da sua natureza. Porque o belo não está dentro deles. Então, por exemplo, você não vê um cachorro apreciando uma rosa. Você bota uma rosa na frente do cachorro, o cachorro não faz. Ele não faz isso. O que o cachorro faz? Ele come. Ele vai no instinto dele. Ele não aprecia. Você não vê um gato apreciando um quadro, porque a beleza não está dentro deles. Você não vê um cachorro pensando assim, ele olha para sua irmã, aí olha para a cachorra assim e fala assim, não pode. É contra os princípios éticos e morais da minha família. Ele não faz isso, ele vai por instinto. Então, ou seja, dentro deles não tem um conceito de elevação. Quem é que traz o conceito de elevação? O ser humano. Por que nós buscamos melhorar em tudo? Porque dentro de nós, o melhorar tudo já existe. Nós só temos vontade de crescer porque o crescimento já está dentro de nós. E observa, até os que não querem crescer, quando você vai conversar com eles, eles têm uma justificativa. Eu não quero crescer porque eu não nasci para isso. Ele tenta dar uma justificativa do porquê que o progresso não faz parte da vida dele. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer encontrar o amor, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer viver uma experiência humana fantástica. Por quê? Porque isso já está dentro de nós. Se não estivesse dentro de nós, a gente estaria na mesma coisa, como os vermes, por exemplo. Os vermes que vivem na podridão do elemento, ele não fica, ai, minha vida é horrorosa, eu só como tomate podre todos os dias. Eu queria comer alguma coisa, pelo menos um tomate sem ser podre. Eu queria, sabe, comer outras coisas. Ele não tem isso dentro dele. Porque viver na sujeira é o natural dele. É o natural dele. Tem flores que, ao invés delas exalarem um odor agradável e atrair insetos como abelhas e passarinhos, exalam um cheiro podre, de carne podre, que atrai moscas. É a maneira que aquela flor encontrou. Você não vê aquela flor falando assim, puxa, podia cheirar melhor, podia passar um perfumezinho, tá chegando aí, final de ano, comprar aí, passar nas perfumarias, comprar uns kits aí, dar um ver se eu melhoro. Não tem isso, porque não é da essência dela buscar aquilo, porque não há aquilo dentro dela. Então nós buscamos, porque em nós habita o que é superior. E um dos itens que habita dentro de nós, que é superior, é a ideia de salvação. A salvação é algo que nós buscamos porque nós já estamos salvos.
Se a gente não tivesse salvo, a gente não buscaria. Mas, preletor, parece tão contraditório com aquele início em que você falou exatamente que os homens buscam porque eles não estão salvos, mas só buscam porque eles sentem que estão salvos ou que podem ser salvos. E isso só pode ser sentido por aquele que tem a salvação dentro de você. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa errada, o que surge dentro de nós? O sentimento de peso na consciência. O que é o peso na consciência? É uma voz dentro de você que fala o que você está fazendo é contrário à sua natureza. Aí o que as pessoas fazem? Entorpecem essa voz da consciência para que ela não fique doendo dentro de si. Aí que entra os baratos todos, bebida, luxúria, drogas, tudo que você puder imaginar que pode entorpecer a mente, as pessoas se utilizam para não ouvir a voz da consciência. Então vem cigarro, vem tudo. Por quê? Vai entorpecendo a mente e a pessoa não tem que ouvir a voz da consciência. Quanto mais espiritualidade a pessoa buscar, mais forte é a voz da consciência dentro dela. Mais arrependimento ela sente quando erra, mais desejo de buscar o sagrado ela tem. Olha que fantástico. Isso só acontece porque o sagrado já está dentro de nós. Porque se o sagrado estivesse dentro de nós, gente, ninguém procuraria, gente. Ninguém procuraria. Se fôssemos originalmente um ser abjeto, não surgiria em nós o anseio de obter a salvação e alcançar um nível superior. Por exemplo, já contei aqui, se fôssemos vermes que nadam numa fossa imunda, não pensaríamos, é horrível viver aqui, quero ser salvo e chegar a um nível mais alto. Provavelmente, para os vermes, é até agradável o cheiro das coisas putrefatas, que para nós é insuportável. Viver na imundície é natural para os vermes, mas não o é para nós seres humanos. O ser humano busca a salvação porque existe em seu âmago a consciência de que originalmente é um ser perfeito e uma voz interior lhe sussurra que o seu viver atual não é natural. Por que surge em nós o pensamento de que não é natural permanecer nesse estado, mantendo o atual modo de viver? Refletindo sobre isso, compreendemos o seguinte: desde o princípio está latente em nós um ser perfeito, cujo modo de viver é muito superior à nossa vida atual. Ou, em outras palavras, um ser que está salvo desde o princípio. O que é ser salvo desde o princípio? É desde o princípio estar junto com Deus. Então nós estamos salvos desde o princípio, porque desde o princípio nós estamos junto de Deus. Nós nunca nos afastamos de Deus. Nunca. Preletor, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Você nunca se afastou de Deus. Você apenas encobriu. Lembremos-nos do que eu disse na palestra passada. A lua está acima. As nuvens, por mais densas que cubram e tampem a lua, não fazem com que a lua deixe de existir. Você continua tendo a sua essência divina lá brilhando. Você pode até colocar as nuvens mais densas tampando a sua natureza divina. Você pode olhar e falar assim, meu Deus, não existe. Mas o fato de você não enxergar não quer dizer que ela não exista. Por detrás das nuvens densas brilha forte a lua da sua natureza divina. Brilha forte o Deus que habita no seu interior. Num dado momento, esse ser desperta dentro de nós, assim como desponta o broto de uma semente dentro da terra quando chega a primavera. Quando esse ser desponta dentro de nós, ainda não é nítida a sua perfeição inata, mas faz surgir em nossa mente a vaga ideia de que o modo como estamos vivendo não é o próprio da nossa natureza verdadeira. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. É você entender a primeira criação que habita dentro de você e a segunda criação que essa precisa ser trabalhada. Então nós rezamos não é para agradar a Deus, nós rezamos para lembrar de quem nós somos. Quem nós somos? O homem criado por Deus, que é tão maravilhoso que Deus olhou e falou assim, é muito bom. É muito bom. Porque foi Deus que criou. Olha que interessante. Quando nós falamos assim, algumas pessoas falam, isso é prepotência. Quem é você para afirmar que você é filho de Deus? Ora, se eu não sou filho de Deus, então eu sou filho de quem? E outra, prepotência é você afirmar que Deus errou na hora que criar. Quem é você para questionar a criação de Deus? Qual o ponto? Pega Adão e tenta colocar Adão igual a Deus. Não bate. Então, se Adão não pode ser igual a Deus, o que eles fazem? Transformam Deus igual a Adão.
Aí você fica com Deus surdo, problemático, que é muito ciumento. Se você olhar para outra entidade, se você parar e falar assim, nossa, estou começando a gostar aqui, eu vi uns negócios do budismo, queimar no fogo do inferno. Se você falar alguma coisa errada, ou se você fizer alguma coisa errada, eu vou te massacrar. Então, ou seja, Deus é uma pessoa que esquece. Na época do Dia dos Namorados, o pobre do Santo Antônio morre afogado o tempo inteiro, porque eu estou solteiro, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus está lá preocupado com as supernovas e não olhou para mim, porque eu estou aqui solteira, estou aqui solteiro, estou pobre, porque Deus esqueceu de mim, Ele prometeu que Ele era fiel, que ia me dar as coisas, eu pedi o carro, não veio carro, só vem boleto. Então assim, o correio te acha, mas Deus não. O pessoal dos créditos lá acha teu telefone e te liga cobrando, Deus não. Deus fala, como? Então ele esquece quem é você, ele não sabe quem é você, então por isso você precisa gritar, você precisa ficar falando, eu gosto de Deus, viu? Tem que falar para todo mundo, eu gosto de Deus, para Deus olhar, gostei de você não vale nada, mas você puxa um saco que é legal, vou te promover. Então você começa a olhar, você fala assim, o negócio não tem pé nem cabeça, por quê? Estão tentando pegar o Adão e colocar Deus igual a Adão, e Adão é um cara que trocou o paraíso por uma maçã. Se ainda fosse um pudim, vai trocar o paraíso por uma maçã. Quem é que troca alguma coisa por uma maçã, velho? É a coisa que mais dá, mais briga quando a nutricionista passa. Você vai comer uma maçã, você fala, uma maçã? Uma maçã, se ainda fosse trocar por um rodízio de pizza. Não, velho, troca por uma maçã. Então você quer pegar Deus e colocar a semelhança de um cara que troca o paraíso por causa de uma maçã. E detalhe, o cara que ainda conversa com a cobra. O cara já chega conversando com a cobra. Se alguém hoje começasse a conversar com a cobra, você ia falar, meu amigo, tem um psiquiatra aqui que eu conheço, te passar, porque o negócio não está certo. Então o que acontece? As coisas não fecham. Por quê? Porque estão tentando botar algo que é sagrado e infinito com algo que é finito e falho. Não confunda o seu Adão e a sua Eva com a sua imagem verdadeira. Porque o que é da matéria, volta à matéria. O que é do espírito, é do Espírito, e Jesus já ensinava isso. Deixe a matéria com a matéria e entenda que o Espírito é do Espírito. O que Jesus queria te falar com isso? Olha a tua imagem verdadeira, a tua essência, ela é sagrada. Por isso que Jesus exortava os seus apóstolos dizendo, homens de pouca fé, se tiveres fé do tamanho de um grau de mostarda, dirás àquele monte, saia daqui, vá até acolá, e nada lhe será impossível. Por que Jesus falou isso? Porque ele tinha plena consciência que tudo era vida de Deus. Porque se só ele fosse vida de Deus, ele nunca teria falado isso. Ele teria ensinado a gente a rezar da seguinte forma, meu Pai que estás no céu, e não Pai nosso. Se o Pai é nosso, é porque está todo mundo na filiação sacramentada de Deus. Porque quem criou vocês foi Deus. Não foi seu pai, não foi sua mãe, foi Deus. A tua vida fenomênica, quem te deu o pó da terra e a costela, foram teus pais. Mas a vida que está dentro de você, quem Deus foi Deus. E Deus é a mais perfeita criação. Logo, você tem dentro de si a mais perfeita, sublime e maravilhosa vida de Deus. E a salvação não é algo pós-mortem. A salvação é você sentir aqui e agora a tua imagem verdadeira. Isso é ser salvo. E é esse que é o conceito da Seitione. Por isso que nós afirmamos, todos estão salvos. Mas todos manifestam a salvação? Não. Todos estão salvos. Mas ter a consciência de que está salvo é algo que precisa treinar o homem do pó da terra. Aí nós trabalhamos, meditamos, rezamos, estudamos, assistimos às palestras, vibramos, choramos, sorrimos, ganhamos, perdemos, enfrentamos a vida, para que tenhamos a consciência de que isso aqui é somente o pó da terra e a costela. E a minha natureza, ela pulsa dentro de mim, me incentivando todos os dias. Seja melhor, seja feliz, seja saudável, seja maravilhoso, porque você já está salvo, porque você é um com Deus.
Vamos então treinar esse sentimento de salvação, de união com Deus por meio da meditação? Vamos lá então meditar, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, assumir a posição de oração. Você de casa também, sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, pés com os calcanhares levantados, unidos, bem embaixo da cadeira, a fim de que você fique com a postura que melhor proporciona uma concentração mental. Maiores explicações sobre a postura, tanto física quanto mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos então agora sentir, não simplesmente com o pensamento, mas com a própria alma, que a nossa vida está aqui agora, junto com a vida de Deus. E é isso que nós visualizamos na meditação Shinsokan. Nós pensamos a sabedoria, a vida, o amor, a alegria, a harmonia de Deus estão aqui agora dentro de mim. Ora, se a vida de Deus está aqui agora dentro de mim, é porque eu e Deus somos uma só vida. Então nós vamos buscar sentir. Quanto mais a gente sente a unidade de Deus, mais a felicidade desponta na nossa vida, porque mais eu sinto que estou abençoado, amado e que nunca estou sozinho. Vamos lá então, mãos justapostas, semblante sereno, alegre. Estamos agora adentrando no mundo da imagem verdadeira, que transcende os 5 sentidos. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Sintamos a vida de Deus que está aqui agora e vive em nosso interior. Estamos no mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Anotar aqui rapidinho. Dever de casa, quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje, maravilhosa. Nosso primeiro dever de casa é a nossa meditação, Shin Sokan. Para que a gente possa se sentir um com Deus, nós precisamos exercitar. Da mesma maneira que durante a vida a gente exercitou a mentalidade de separação, agora para fazer a mentalidade de união, nós precisamos treinar. Por isso que a meditação ela é tão fundamental. Para a gente chegar à consciência e à sensação de que nós somos um com Deus, precisamos treinar. E 2, para nos ajudar, a gente vai repetir a frase. A vida de Deus está sempre no meu interior. A vida de Deus está sempre no meu interior. MO quer dizer? Muito obrigado. Vamos repetir essa frase 150 vezes por dia, para que a gente possa sentir a vida de Deus está sempre no meu interior. A vida de Deus está sempre no meu interior, e assim a gente vai sentindo que nós somos realmente um com Deus. Não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe para alguém, principalmente para aquelas pessoas que estão precisando descobrir que estão salvas. Desde agora, agradeço imensamente a companhia de cada um dos senhores e das senhoras, de você de casa nessa noite, e vamos juntos viver uma semana e uma vida cada vez mais na consciência de que aqui e agora somos vida de Deus, e se Deus está dentro de mim, a maior de todas as felicidades é manifestá-lo. Uma semana abençoadíssima, um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado.